Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Muito feliz de estar aqui novamente para a gente continuarmos os nossos estudos. Muita saudade de cada um nesse tempo que a gente ficou paralisado sem ter os estudos. Eu gostaria de pedir perdão aos amados irmãos por não ter podido fazer os vídeos nesses últimos meses. Infelizmente eu tive um problema com o meu notebook, aconteceu dele estragar e aí não tinha como eu postar no YouTube. Então eu decidi dar uma pausa e até resolver essa questão, porque também temos irmãos que assistem pelo YouTube, amém? Então hoje estamos voltando com tudo, semanalmente os nossos estudos. Provavelmente essa semana teremos mais estudos também para darmos uma adiantada naquilo que a gente já estava vendo desde Gênesis 1, amém? Fico muito contente por cada um estar aqui comigo, conosco, para aprendermos a palavra do Senhor. Amém? No canal Vivendo com o Olhar de Cristo, nós já temos de Gênesis 1 até Gênesis capítulo 15. Se você não viu os estudos anteriores, te convido depois a dar uma entrada no canal e assistir os vídeos que temos lá. Amém? Hoje nós começaremos em Gênesis capítulo 16. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente e nos dê a revelação da sua Escritura. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença para louvar e entoar o Teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de majestade, digno de louvor, Pai. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra que entregaste a nós, ó Pai, porque é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, ó Pai. Com veredas de justiça ela tem nos guiado e nos trazido cada vez mais próximos de Ti. Agradecemos pelo Teu infinito amor, Pai, que é demonstrado na Tua palavra. Se não fosse ela, como poderíamos saber como viver de acordo com a Tua vontade, Pai? Agora, Pai, mais uma vez, revela diante dos nossos olhos, ó Pai, os segredos e os mistérios que vêm de Ti, que estão nas Sagradas Escrituras, ó Pai, para que nós venhamos crescer na unidade, na fé e no conhecimento, na graça e na estatura de Cristo, Pai, de forma que o Teu nome seja glorificado e que nós venhamos estar cada vez mais parecido com Teu Filho Cristo, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Convido a você a pegar a sua Escritura, abrir comigo no capítulo de Gênesis 16, amém? Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 16. E diz assim: Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sara. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti, eu te dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face de minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número.
E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com um filho, e gerarás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. E ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus que me vê, pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Porquanto o poço foi chamado de Beer-lahai, e eis que ele está entre Cádiz e Bered. E Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abrão. Amém? Glória ao Pai. Nós temos alguns pontos de reflexão daquilo que o Senhor nos ensina em Gênesis capítulo 16. Apesar de ser um texto, basicamente isso que é um relato histórico da vida de Abraão, das pessoas que conviviam ali no seio dele, em volta daqueles que eram chamados povo de Abraão, até que se formasse Israel. A gente vê o capítulo 16 em um relato histórico. Mas mesmo em relatos históricos, a gente consegue perceber que o Senhor tem sempre ensinamentos e revelações a dar para a gente, mesmo diante de acontecimentos narrados no passado. E alguns pontos eu percebi, e isso se aplica nos nossos dias. E é exatamente igual ao que ocorre em Gênesis 16. Uma dessas coisas que eu tirei de entendimento que o Senhor me mostrou, de acordo com o que aconteceu em Gênesis 16, e que serve para a gente nunca tentar antecipar as promessas do Senhor em sua vida, por sua própria conta, como se Deus precisasse de sua ajuda. Vocês lembram que em Gênesis 15, se vocês voltarem a um estudo anterior, Abraão andava a cabeça triste. E o Senhor perguntou porque ele estava triste. Ele falou: Senhor, como que eu posso herdar essa terra que o Senhor me promete se o meu descendente é o meu servo da minha casa, Eliezer, o Damasceno? E aí o Senhor fala para ele o seguinte: vai ser da tua semente, do teu próprio sangue, aquele que há de herdar aquilo que eu te prometi. E aí a gente vê em 15, capítulo 6, de acordo com a aliança que o Senhor fez, que Abraão creu até aquele momento. E ali foi imputado a ele por justiça, certo? Então, ele tomou posse daquilo que o Senhor prometeu para ele, aquela promessa contida na aliança, que era ele ter um filho e herdar aquela terra. O grande problema nosso, muitas vezes, incluindo nós, não apenas como cristãos, mas como ser humano em geral, que nós, sabendo que o Senhor está para fazer algo na nossa vida por um determinado tempo ou em uma certa ocasião, aquilo que é um projeto dele para a minha e para a sua vida, seja financeiro, seja familiar, sentimental, seja espiritual, porque as bênçãos são espirituais e se tornam físicas. Esse mundo que nós vivemos é só uma sombra daquilo que é o plano maior do Senhor. Amém? Então o que a gente compreende? Que às vezes a gente, apesar da gente ter a fé como de Abraão e isso imputar ao Senhor justiça por crermos nele, mas às vezes a gente mesmo acaba atrapalhando o projeto de Deus na nossa vida, quando a gente pensa que a gente precisa fazer algo para poder dar o pontapé inicial para cumprir aquilo que Deus quer para a vida da gente. E isso aconteceu em Gênesis 16, quando a gente vê que Sara fala para Abraão: toma minha esposa, a minha serva por mulher e deita com ela e eu vou ter filhos por ela. Mas essa não era a vontade do Senhor ali para Abraão. O Senhor disse que a vontade dele, ele teria filhos da própria descendência.
mas não dessa forma. O Senhor ia revelar aquilo no tempo certo. Então, presta atenção no que acontece. Sendo Sarai estéril e vendo que ela e seu marido já estavam em idade avançada, não tiveram fé e perseverança o suficiente para esperar que as promessas do Senhor se cumprissem em suas vidas, de acordo com o plano de ação do Senhor. Ou seja, naquele momento ali, no lado bom da alma deles, porque, querendo ou não, apesar do ser humano ter pecado, e o pecado ter degenerado completamente o homem não tem controle nem sobre o mal, nem sobre o bem que ele faz por causa do pecado, e por isso ele não consegue chegar a Deus por conta própria, mas o fato é, nós conseguimos ser bons de nós mesmos, e conseguimos também ser maus de nós mesmos. O problema é que nós não temos o controle disso, e exatamente por isso, para o Criador, nem o nosso lado bom, nem o nosso lado mal serve. E muitas vezes nós usamos o nosso lado bom para tentar dar uma ajuda para o Senhor fazer cumprir algo na nossa vida, como se o Criador dependesse da nossa ajuda. E aí, em vez da gente ajudar, a gente está atrapalhando. O nosso papel é como um rio. Existem rios que são profundos. Você só atravessa a nado, você não atravessa andando. Então, sente o rio fluir e segue o rio do Espírito Santo e deixa que Ele faz acontecer na sua vida. Amém? Vamos ver alguns versículos-chave sobre isso. Como que é negativo quando nós não conseguimos perseverar até o fim. E é aí que mostra que para ser imputado justiça, a gente precisa crer no Senhor e pedir a Ele com que Ele nos ajude a perseverar até o fim. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi imputado por justiça por crer nas promessas do Senhor no capítulo 15. Mas logo no 16, ele não conseguiu acreditar na dependência do Senhor o suficiente para manter aquela fé que foi imputada. Amém? Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou abrir no telefone, amados, para a gente fazer leituras mais rápidas. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. E diz assim, no livro de Tiago, capítulo 1, 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Ou seja, mostra que a fé verídica é o quê? Paciência. Tenha, porém, paciência, no versículo 4, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Agora vamos em Romanos 5, 3 ao 5. Eu não sei como pode existir pessoas que não conseguem ver em toda a Escritura uma inspiração divina. Eles acham que algum livro é mais importante do que o outro. Não, toda a Escritura ela se relaciona, porque toda a Escritura é inspirada e por isso ela é a palavra de Deus. Amém? Olha como que Tiago liga com Romanos 5, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, que é exatamente o que está falando em Gênesis 16. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, porque você tem que ter paciência. A fé, então, produz a paciência. Paciência produz a experiência. Quando você tem paciência, você adquire experiência. E se você adquire experiência, você produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está determinado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? Alimenta a nossa fé, produzindo paciência, que vai produzir experiência, que vai produzir esperança. Então, não apresse aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Deixa Ele te dar a resposta.
uma coisa que um homem pode fazer, um ser humano, seja homem, mulher, criança, velho, não importa. O que ele pode fazer de mais sábio na sua vida todas as decisões que ele tomar consulte o Altíssimo. Senhor, é isso mesmo? Ele te responde. E ele vai te dar a resposta, porque aquilo que é a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E vai produzir uma fé que tem paciência, experiência e esperança. Amém? Então, não tomemos a frente de Deus nas coisas, deixa que Ele conduz. Para os nossos dias, fica a lição que uma vez que Cristo morreu por nós e nos selou com seu Espírito, que por intermédio dele, nossa fé em Deus é sustentada todos os dias por Ele, ao ponto de que, pela fé que Ele nos sustenta, essa mesma fé produzirá paciência na tribulação, essa paciência gerará esperança na vinda, para estarmos com o Senhor, nos transformando à imagem do seu Filho, que é a nossa redenção. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que ele está falando? Pelo Espírito do Senhor, com o nosso rosto descoberto, nós refletimos a glória do Senhor. O que é? Nós estamos com a imagem de Cristo dentro de nós. Porque essa é a intenção do Espírito. Produzir uma fé que vai gerar a perseverança em suportar tribulações, ganhar experiência na nossa caminhada com Cristo, produzindo a esperança que um dia vamos estar com Ele, nos mantendo no dia da vinda dEle, iguaizinhos a Ele. O que o Espírito Santo nada faz a mais ou a menos é deixar você parecido com Cristo. Por isso somos chamados de cristãos, porque parecemos com Cristo. Eu te desejo um convite hoje, te faço esse convite para você tomar essa posição diante do Senhor, de querer pedir ao Espírito Santo que Ele faça com que você se pareça com Cristo. Somos edificados pelo Senhor e perseveramos no Senhor, que não venhamos cometer as meninices de Sara e Abrão e antecipar por nossa própria conta os projetos de Deus para nós, pois o Senhor é onipresente e incompreensível. Vamos abrir em Efésios 4:14, fazer uma leitura em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Amém? Depois você lê o 16, porque esse é um dos textos de Efésios mais lindo que tem, Efésios 4. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente age como Sara e Abrão, que ele não foi perseverante e agiu de própria conta, a gente está voltando a ser meninos. O que o apóstolo Paulo está falando é isso. Não seja mais criança na fé. A partir do momento que você já tem conhecimento, que o Senhor está te levando em crescimento, se Ele já está te dando um alimento sólido, por que você quer voltar para o leite materno? Deixa que Ele te sustenta, porque se Ele sustenta até os pardais e até os lírios do campo, que nem Salomão conseguiu vestir igual aos lírios do campo, Ele não vai cuidar de você? Seja paciente, persevere. Não sejamos meninos como Abraão e Sara foram nessa pequena parte da vida deles. A vida é assim. Nós podemos caminhar em Cristo, mas
em um único momento é o suficiente para a gente escorregar. E não é que a gente não vai escorregar. Todos pecaram e todos carecem da glória. Somente Cristo foi um homem perfeito diante de Deus e dos homens, desde seu nascimento até sua morte no Calvário. Mas o fato é que devemos vigiar, nos manter constantes para não cometermos essas meninices. Devemos nos manter sóbrios para estarmos com uma mentalidade de Cristo no dia da sua volta. Amém? Agora, Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. O porquê nós devemos perseverar. Não ser meninos. Porque Isaías 55, verso 8 e 9 diz o seguinte, do porquê não devemos ser meninos. Porque o Senhor disse o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahvé o Altíssimo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está dando para poder entender? O Senhor é insondável, incompreensível e ilimitado em tudo que Ele faz. O planejamento dele é 100% perfeito. Então, se você serve a um Deus, se você crê num Deus dessa magnitude, para que você vai ficar preocupando em ser criança a ponto de pensar que você pode dar uma mão para Ele? Em tudo que Ele faz, Ele é além da criação. Não se conta Deus, não se põe limite para Deus. Deus não tem limite em nada que Ele faz. Ele é infinitamente insondável. Então, não sejamos tolos de ser meninos, mas cresçamos no conhecimento e na graça que nos faz parecer com Cristo. Com a confiança de que todos esses atributos dele, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, eu poderia falar em inúmeros atributos de Deus aqui, ficaríamos a noite inteira somente falando de atributos de Deus, mas o fato é, diante de tamanha magnitude do ser de Deus, apenas confie. O que Ele tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer. Amém? Segundo ponto do estudo de hoje. Sejamos sempre submissos ao Senhor, sujeitando às autoridades constituídas, pois o Senhor se agrada do coração humilde. Presta atenção, não vou voltar a ler Gênesis porque a gente já leu, já deu para a gente entender mais ou menos. Mas presta atenção no que aconteceu no relato dos nossos dias. Após ter concebido, Agar desprezou as ordens de sua senhora. Quando ela foi tratada com severidade por Sarai, ela fugiu para o deserto. E não é assim conosco? Toda vez que nos encontramos em uma situação difícil, automaticamente nos encontramos em um deserto emocional, no qual não há com quem se possa compartilhar a resolver os nossos problemas. Por quê? Porque ninguém de fato pode resolver o teu problema absolutamente do zero e deixar ele resolvido que não seja Cristo. As pessoas podem até tentar te ajudar, mas às vezes uma ajuda de fora acaba tornando a situação ainda mais complicada. Então existem desertos que nós passamos que é só o Senhor para poder trabalhar. E a gente já tem esse automático de fugir. Esta é exatamente a situação perfeita para que o Senhor possa comunicar e nos transmitir o seu enorme cuidado e o seu enorme amor. Presta atenção em que diz Oséias 2,14. Quando nos afastamos do Senhor, por causa dos problemas, das aflições, daquilo que nos vem. Oséias capítulo 2, 14. Portanto, eis que eu atrairei
e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe o que significa? O Senhor já prepara o caminho para o seu automático te levar para Ele. Sabe por quê? Porque é só quando estamos no pó, estamos na situação mais difícil, é que nós não lembramos dele. É no momento da situação complicada que o coração orgulhoso se abate e a humildade aparece. E é aí que o Senhor trabalha, porque o Senhor não trabalha num coração petrificado. Ele amolece aquela pedra até que se vire um barro. Dali ele vai fazer um vaso novo. É assim que é o Senhor. Então, toda vez que você entrar num deserto, não se preocupa não. Deserto é um lugar bom. Deserto é um local que o Senhor transmite o seu amor. No deserto, o Senhor nos ensina que suas promessas são incondicionais, mas depende que cada um de nós venhamos a ser humilde diante do Senhor. Quando amamos o Senhor verdadeiramente, nos prostramos diante dele, pois por ele temos um novo coração. Sabe o que significa? Quando você está no deserto, ele te conduz um novo coração, um coração humilde, um coração que ama. No deserto você se despoja de todos os seus amantes e ali você ama o Senhor como seu marido, como o suficiente na sua vida. Tudo aquilo que anteriormente te trazia a paz, no deserto você considera aquilo como um nada. No deserto somente o Senhor te sustenta. Somente ali nasce um novo coração. Então, vá para o deserto. Deserto é o local do Senhor falar. Se o amamos verdadeiramente, nós nos amamos uns aos outros. Por isso provamos que o amor dele permanece em nós. Isso está em 1 João 5,16. O que isso quer dizer? Se recebemos um novo coração no deserto, o amor que ele me transmitiu, eu transmito ao meu irmão. Porque nisso a gente prova o amor. Não tem como você dizer que você ama a Deus e você odeia o seu irmão. Pois não tem como você amar a Deus a quem você não vê, se você odeia o seu irmão, quem você vê. Então, ame primeiro o seu irmão. Se você ama a Deus, ama também o seu irmão. Porque quando você ama o seu irmão, nisso você prova o seu amor ao Senhor. E se você ama ao Senhor e você ama o seu irmão, você é humilde. Você age com um H. Você pode ter desobedecido e ido para o deserto. Lá você foi tratado. Você voltou humilde. Você voltou submisso à autoridade. Porque o teu próximo também é uma autoridade. Muitas vezes nós brigamos muito por politicagem, por tantas coisas, e nos esquecemos, as autoridades também são o nosso próximo. Devemos orar por elas. E se o amor dele permanece em nós, mantemos-nos humildes, como ele foi, e sujeitamos as autoridades, pois convém que todas estas coisas agradem ao Senhor, conforme a sua vontade e a sua permissão. Vamos a alguns versículos para fechar, que fala sobre obediência às autoridades. Por quê? Porque Sara, ela se rebelou, foi tratada no deserto, recebeu um novo coração ali, naquele rio de água viva. Aquele rio representa Cristo, o Espírito, a própria água-vida que mudou o coração dela e fez ela voltar submissa a Sara como senhora dela e a Abrão. Ela não foi mais desobediente. E é isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Amemos-nos uns aos outros, sejamos submissos às nossas autoridades. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 12 ao 13. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos ensinam,
que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Você tem tido paz entre os seus irmãos? Você tem tido paz entre os seus líderes? Mais um último. Romanos capítulo 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O que isso significa? Que nós devemos respeitar e sermos humildes às autoridades, assim como Sara foi Abraão. Então, o ensinamento de hoje é: nunca tente dar uma mão para o Senhor, deixa que Ele faça fluir dentro de você. Só entra no rio e segue. E se você está num estado de desobediência, volte para o Pai, volta que você vai encontrar água chorrando, como foi em Belarrói, e ali o Senhor vai tratar e te dar um coração submisso. Seja submisso. Menos direita, menos esquerda, mais Cristo. Menos norte, menos sul, mais Cristo na sua vida, para mim e para você. Amém? Vamos orar para a gente fechar. Esse foi o estudo de hoje e teremos mais nas próximas semanas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença para poder Te agradecer, Te entoar louvores, porque o Senhor é digno de glória. Pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós, para que nós venhamos, ó Pai, aprender com a fé que o Senhor condensa dentro do nosso coração, a perseverar no caminho do Senhor, para que venhamos possuir perseverança, paciência, Pai, e esperança. Esperança, Pai, maior que nós possamos ter é Cristo um dia de nós conosco, Pai. Quanto nós temos aguardado a Tua vinda, Pai, que o Senhor venha estabelecer fisicamente o que o Senhor já estabeleceu na Tua primeira vinda, aqui na terra, assim como também aí no céu, Pai. Faça com que tenhamos paciência, Pai, até o dia de herdarmos 100% essa Canaã espiritual que o Senhor tem a trazer para nós. E se estivermos em desobediência, em desacordo com o nosso irmão, nos leva para o deserto, Pai. Faz brotar uma água viva que amoleça o nosso coração, como o barro é amolecido pela água, até que o vaso seja um vaso pronto e um vaso de honra nas Tuas mãos, Pai. Nos ensina, Pai, a ser submissos às autoridades como devemos ser ao Senhor, pois isso assim Te convém, como está na Tua Escritura, Pai. E coloque em nós, ó Pai, um coração igual ao Teu, pois se tivermos um coração igual ao Teu, Pai, em tudo seremos aprovados. Condense em nós, ó Pai, um coração como o Teu. Testifica o trabalho do Teu Espírito Santo dentro de nós, ó Pai. É o que nós Te pedimos. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoa, te dê uma ótima noite em nome de Cristo. Se você gostou, você compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam. Nós vamos estar colocando lá no canal Vivendo com o Olhar de Cristo. Você pode estar assistindo lá no YouTube, compartilhando também com quem não tem acesso a um Facebook. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus.